Olá, queridos irmãos, bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos. Estou passando por aqui para poder fazermos o resumo do capítulo 1 do livro de Neemias. Nós, da Assembleia de Deus Ministério Águia, estamos no propósito de 21 dias de oração e jejum. E na oportunidade também estamos lendo o livro de Neemias e o livro de Esther. Eu acredito que será um tempo rico para nós, um tempo de aprendizado e um tempo também de muita experiência espiritual, porque todas as vezes que nós colocamos no nosso coração de alcançar o céu através da oração, através do jejum, algo surreal acontece, algo sobrenatural acontece na nossa vida. Então estou aqui já desde cedo, orando, estudando. Estou lendo esse livro, acompanhando também juntamente com a leitura de Neemias, um livro muito bom que fala sobre o estudo da Bíblia como uma aventura, como nós temos o hábito de praxe, nós todos os dias lemos a Bíblia Sagrada, estudamos, e eu quero ler um texto da palavra. Nós vamos estar estudando nesses 21 dias o livro, como eu já falei, de Neemias e de Esther, e vou estar fazendo um resumo cada dia de um capítulo. Então eu quero ler o capítulo 1 de Neemias, do versículo 1 até o versículo de número 6. Está escrito assim, livro de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, que no 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, que restara do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria, desprezo, e os muros de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande, temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Muito bem, então nós estamos aqui diante de um cenário catastrófico, um cenário horrível que está acontecendo. Primeiro ponto aqui, Judá, reino do sul, eles foram levados para a Babilônia, para o cativeiro babilônico, que Deus havia falado para eles, através da profecia de Jeremias, capítulo 25 de Jeremias, que eles iriam para o cativeiro babilônico, iriam passar 70 anos lá. E isso foi fato, isso se cumpriu, a profecia de Jeremias. Após 70 anos, o rei Ciro, o rei da Pérsia, ele assina o decreto para ajudar a voltar para sua terra natal, para Jerusalém. Quando eles voltam para Jerusalém, a cidade está devastada, a cidade está em situação de miséria. Não tem templo, os muros da cidade foram queimados, então eles teriam que regaçar a manga da camisa e começar a trabalhar. Então eles começam a construir o templo, eles constroem o templo primeiro. A primeira leva que voltaram da Babilônia para Judá veio sob o comando de Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. Eles iniciaram
o templo, começaram a reconstruir o templo, tiveram o apoio do profeta Ageu e o profeta Zacarias, que foram os profetas que encorajaram eles para poder eles reconstruir o templo. O templo era totalmente inferior ao templo de Salomão, era um templo bem menor, não tinha magnitude, não tinha aquela grandeza do templo de Salomão. Porém, existe um detalhe aqui. Esse detalhe é que, apesar de o segundo templo, não ter a magnitude, a grandeza do primeiro templo, o segundo templo o próprio Messias ia colocar as plantas dos seus pés. Por isso que o profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 9, diz que a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Então, quando ele está se referindo à glória dessa última casa será maior do que a primeira, não está se tratando de bênçãos, está se tratando de como muitas pessoas pregam dizendo que Deus vai mudar, não. A glória da última casa é o Messias que iria colocar os seus pés ali, como de fato ele colocou, ele pregou naquele tempo. Muito bem, o templo agora está pronto, precisa fazer os muros da cidade, porque a cidade naquela época, sem muro, era uma cidade vulnerável. Então eles precisam fazer um muro. Na cidade, antigamente, existia 2 muros, o muro interno e o externo. Então, agora, o comando agora das nações estão sob o império da Pérsia. Já não é mais o rei Ciro, já tinha passado. Agora já era o rei Artaxerxes. E Neemias, aí aparece o personagem Neemias aqui. Quem era Neemias? Neemias ele era copeiro do rei Artaxerxes. E quando Neemias estava em Suzã, Suzã era a capital do império da Pérsia, os judeus já haviam voltado, reconstruindo o templo, só que a cidade está ainda em reconstrução. É muito difícil quando você pega uma reconstrução. Se você pegar um construtor, um mestre de uma obra, ele vai falar para você que ele prefere pegar uma obra do zero do que pegar uma reconstrução. Então, a cidade havia construído o templo, porém, a cidade está sem os muros. Então, Neemias ele era copeiro do rei Artaxerxes. E Neemias agora pede informação. Vem alguém de Jerusalém para a capital e Neemias pergunta, e aí, como está a cidade de Jerusalém? Porque ele era judeu. Ele tinha uma função. Neemias tinha o seu salário, tinha uma função de copeiro do rei. E quando Anani, irmão de Neemias, diz assim, olha, a cidade está em ruína, a cidade está em calamidade, a cidade está assolada, a cidade está sem muro, está sem proteção nenhuma. Aquilo dói o coração de Neemias. Vou reler novamente, quando Neemias pergunta no versículo 2, quem veio, melhor dizendo, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. Aí o versículo 3 ele disse, e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria, desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. Olha só que coisa interessante, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quero ressaltar aqui o versículo 4. Quando Neemias recebe a notícia de Anani, Neemias recebe aquilo ali como uma flecha, aquilo entra no coração de Neemias e aquilo arde o coração de Neemias e aquilo traz uma tristeza imensa na vida de Neemias, ao ponto do seu semblante, do aspecto do seu rosto, a sua fisionomia cair. Então ele era copeiro do rei, e ele não podia apresentar diante do rei com um semblante caído, ao ponto daquilo interferir no seu trabalho. Mas existe uma coisa aqui muito interessante, uma revelação que eu quero deixar, essa revelação para vocês, para mim, para você, para nós, todos que vão assistir esse vídeo. No versículo 4, olha só a revelação. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras,
assentei-me. Primeira coisa que Neemias fez, ele assentou. Quando você se assenta em uma cadeira, você começa a analisar para você fazer um planejamento. Ele se assenta, porque a notícia é muito bombástica, é catastrófica, aquilo vem no coração dele e arde, bate. A notícia é muito triste, quando você recebe a notícia muito triste, você chega, alguns caem no chão, alguns sentam, e ele assentou-se. Assentou-se. Olha só que coisa interessante, né? Vou repetir novamente. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei. Ele chora. Ele chora. O Salmo de número 30, versículo de número 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Em Mateus, capítulo de número 5, versículo 4, diz: bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Então, ele chora e lamentou por alguns dias. Aí ele entra em ação. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. É isso que nós estamos fazendo. 21 dias de oração e jejum. Nós vamos fechar todas as nossas brechas. Nós vamos pegar todos os nossos problemas, todas as nossas causas e apresentar aquele que tem poder. Apresentar ao Senhor, excelentíssimo Senhor, doutor Deus, que pode todas as coisas. Então, Neemias, ele recebe a notícia, ele se assentou, ele chorou, lamentou por alguns dias, agora chega de lamento. Agora vamos orar e jejuar. É importante entendermos que é necessário orar e é necessário jejuar. Existem situações que nós estamos orando, mas nós não estamos jejuando. É necessário entender que as duas coisas precisam caminhar junto. A oração e o jejum. A oração, ela nos enche da presença de Deus, mas é o jejum que confronta o nosso interior. É o jejum que confronta o nosso ser dentro de nós. Precisamos confrontar dentro de nós. Foi por isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16, andar em espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito. Então, o homem precisa orar para estar cheio de Deus, mas precisa jejuar. Porque uma vez Jesus disse assim, casta de demônio só sai com jejum e oração. Então, é importante jejuarmos, orarmos, mas também é de suma importância, de cabal importância, jejuar, para levar a causa para Deus. Então é isso que nós estamos iniciando hoje, essa campanha na Assembleia de Deus Ministério Águia, 21 dias de oração e jejum, e na oportunidade nós vamos estar lendo o livro de Neemias e também vamos estar lendo o livro de Esther. Por que o livro de Neemias e o livro de Esther? Porque o livro de Neemias fala de reconstrução. A cidade está destruída, sem muro. Então Neemias é um dos maiores estrategistas para construir. Se tornou um governador, um grande homem, construtor. Fala de lutas, de perseguições, mas fala de batalha, de vitória também. Em 52 dias, eles reconstruíram o muro. E Esther fala, Esther foi escolhida como rainha para poder dar o livramento ao povo de Deus. O povo recebeu o livramento, o povo foi exaltado, e o livro de Esther é extraordinário. Então, esses 21 dias, nós vamos estar tocando o céu. E como 2 mais 2 são 4, Deus está disposto a responder o nosso clamor. Então, aqui eu fiz o resumo do capítulo 1 de Neemias, porque os pontos principais eu estou tocando aqui. Neemias, ele recebe a notícia, ele se assenta, chora, se lamenta, aí vai para o jejum e a oração. E uma coisa interessante, ele vai confessar os seus pecados e o pecado da nação. Então, Neemias aqui está intercedendo não só por ele, Neemias está intercedendo por uma nação, um povo que pecou. Então, ele entra na presença de Deus, trazendo o pecado do povo, trazendo tudo aquilo que o povo pecou
né, mostrando os pontos que eles haviam pecado e que eles tinham que entrar na presença de Deus e confessar os seus pecados, pedir perdão para que o Senhor viesse restaurar a nação. E Deus restaurou. Quando confessamos os nossos pecados, quando colocamos diante de Deus, Ele está pronto a atender o nosso clamor. Agora eu vou fazer uma oração de agradecimento. Eterno e supremo Deus, graça lhe rendemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos mais um dia de pé diante do Senhor. Estamos hoje, ó Pai, iniciando esse propósito, dia 28 de agosto. Estamos, segunda-feira, iniciando esse propósito de 21 dias de oração, de jejum, de leitura do livro de Neemias, de Esther, em prol da obra do Senhor. Que o Senhor esteja atento, os seus ouvidos, o nosso sacrifício, o nosso clamor. Abre as comportas do céu, abre, Jesus, traz situações para nossas vidas, recursos. Nós precisamos reconstruir, precisamos construir esta obra, terminar, e nós precisamos de recursos. E só o Senhor pode enviar providência e recursos. Nós cremos que o Senhor vai nos ajudar, está conosco. Toma cada membro do Ministério Águia, Jesus, cada irmão em Cristo. Toma, meu Pai, a nossa cidade de Macaé nas tuas mãos, toma o Brasil, a nossa nação, toma a igreja brasileira. Nós oramos pela igreja, meu Pai, e colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Amanhã nós estamos de volta com o capítulo 2, com o resumo do capítulo 2 de Neemias e mais a oração. E enquanto isso, nós vamos estar no reloginho de oração de 3 em 3 horas no nosso grupo, orando e buscando ao Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.